Olá, pessoas. Retomando aqui nossa aula, voltando aqui para o Word, né? Então vamos para a segunda parte aqui da página inicial, que é fonte, tá? Então vejam que eu estou na página inicial e eu tenho aqui uma área com recursos voltados para fonte. E o que é fonte? Fonte é o tipo da letrinha que aparece aí para você. Então, a minha aqui está Aptus Corpo, né? Quando eu clico aqui nessa setinha para baixo, ele vai mostrar uma lista de fontes aqui para vocês verem, ó. Toda uma lista de fontes, tá? Só que tem um detalhe: essa lista de fontes está no meu computador e pode estar diferente no computador que você está usando. Por quê? Porque as fontes, elas têm um pacote de fontes que vem instalado com o sistema operacional e tem uma série de outras fontes que você pode usar pessoalmente. Então, veja que inclusive tem algumas que tem uma nuvenzinha aqui do lado, significa que ela não está instalada, ela está disponível, mas não está instalada. Porém, se eu quiser que ela fique acessível aqui na minha lista de fontes, eu preciso primeiro fazer o download dela e instalar, tá? Veja que eu passei o mouse aqui por cima e ele está dizendo, ó, selecione para baixar e ele vai instalar. E ela vai ficar disponível depois. Para além disso, existem uma série de sites que você pode baixar fontes e instalar no seu computador, sempre fazendo o exercício de verificar a origem dessa fonte, porque às vezes são documentos que trazem vírus ou espiões e você pode ter problema. Então, embora seja uma ação simples, eu vou até mostrar para vocês aqui uma ação simples, não significa que por causa disso você deve fazer à vontade, tá? Sempre fica atento a isso aí. Então, e tem fontes licenciadas também. O que são fontes licenciadas? Um designer ou uma designer de fonte cria essa fonte e você contrata essa licença. Olha, eu quero essa licença aqui para usar no meu sistema, para usar no meu site, para usar na minha imagem, enfim. E aí você contrata a licença, paga lá para a pessoa e essa pessoa disponibiliza o arquivo para você instalar na sua máquina, tá? E aí só você vai ter essa fonte disponível. Então, isso reforça que a lista de fontes que aparece aqui, ela vai diferir de um computador para outro. Se eu tiver o mesmo sistema operacional, o mesmo pacote Office, instalar ele em algumas máquinas e não fizer nenhuma alteração em relação a isso, muito provavelmente as fontes que estarão lá serão as mesmas, tá bom? Eu só vou abrir aqui uma telinha aqui para a gente olhar, ó. Tem um site chamado Da Fonte, tá? É dafonte.com, mas eu vou pesquisar ele aqui no Google, ó, baixar fontes, tá vendo? Existe uma série de outros sites. Então, o Da Fonte, quando a gente abre, né, ele já lista aqui algumas fontes de introdução, mas a gente pode pesquisar aqui, tanto pelo glossário dele aqui, quanto um nome qualquer. Então, vou botar uma fonte aqui, Drácula. Foi até o exemplo que eu dei na sala de aula. E vou pesquisar. Ele vai mostrar aqui algumas versões do que é fonte Drácula, né? E aí, o que eu vou olhar aqui? Se a fonte, né, se o estilo da fonte me agrada, eu posso até digitar um texto aqui, ó. Meu nome é Preto Rick, né? Enviar aqui. O que ele vai fazer? Ele coloca aqui para eu visualizar como é que vai aparecer isso na fonte. Então, prestando atenção numa coisa. Com essa fonte, ele colocou tudo direitinho, mas tudo em caixa alta. Com essa daqui, ele distingue, embora as letras sejam todas em caixa alta, mas ele distingue a altura da primeira letra, né? Da letra em maiúsculo. Então, já é um diferencial em relação a essa de cá. Essa de cá não distingue se ela é maiúscula ou minúscula, no estilo dele. Só que essa do meio aqui, ele não reconheceu o E acentuado. Por quê? Porque algumas fontes são padrão estadunidense. Nos Estados Unidos não existe acentuação de vogal nem nada. Então, como ele não reconhece, ele coloca simplesmente um caractere lá, tá? De não reconhecimento. Então, eu quero usar essa fonte aqui para colocar uma frase de impacto e eu vou usar em português. Bom, saiba que quando você usar palavras acentuadas, ele não vai reconhecer, né? Então, isso é um ponto importante. A outra coisa é olhar para o lado aqui direito e ver quantos downloads foram feitos.
Então essa fonte aqui tem 26.024 downloads até agora, né? Essa daqui 212 mil e essa daqui 6.675. Então, isso já é um indicador do quanto essa fonte pode ser interessante e segura. Não significa que ela seja, é só um indicador, tá bom? Quando eu clico na fonte, então, eu vou clicar na Drácula do meio aqui, ó. Ele vai mostrar toda a variação de fontes. Então, como é que essas fontes estão cadastradas aqui. A, né? P, A minúsculo, nananã. Só que quando a gente chega aqui nos caracteres especiais, ó, ele quase não reconhece nenhum. Então, a acentuação aqui, ó, não reconhece nenhum. Então, aqui eu já sei se eu devo ou não utilizar essa fonte. E para fazer uso dela, o que eu preciso? Chegar aqui e baixar. Clicar em baixar. Ele vai perguntar onde quer salvar esse arquivo. Geralmente, ele traz um arquivo compactado, né? Então, eu vou salvar esse arquivo aqui em qualquer lugar na máquina. Vou botar aqui nessa pasta. Cadê a pasta? Automática aplicada. Tá aqui. Ele terminou de baixar, vou abrir aqui minha pasta. Tá aqui minha pasta compactada. O que eu preciso fazer? Primeiro é descompactar essa pasta aqui. Eu vou clicar com o botão direito sobre ela e extrair tudo. Esse é recurso aqui do Windows, tá? Para descompactar. Mas quem tem aplicativos de computação e descomputação pode utilizá-lo, como o WinRAR, o WinZip, 7Z, tá? Pode usar a mesma coisa. Então vou extrair aqui. Ele vai criar uma pasta com o mesmo nome, ó. Tá aqui a pasta A compactada e a pasta descompactada. Quando eu abro essa pasta, tem um arquivo só. O arquivo de fonte. Clico com o botão direito sobre esse arquivo. Mostrar mais opções. Né? Peraí. Seleciono, clico, instalar. Então, quando eu instalar aqui, ele vai mostrar que... não deu para ver, que não capturou, foi para o meu monitor. Mas ele mostra uma barrinha, né, de execução da instalação. Pronto, quando termina, está instalado. Se eu voltar para o Word aqui agora e vier aqui na minha fonte e começar a digitar DR, ele já vai mostrar para mim. Eu posso também procurar na lista aqui, ó. Eu estou aqui em cima, no A, vou até D e já vai aparecer aqui a fonte para mim, Drácula. Então, já ativei a fonte Drácula. Bom, mas aí vem a primeira questão. Se eu tenho a palavra aqui preto, coloquei a fonte Drácula e não surtiu efeito. Por que será? Porque tudo que a gente vai... Isso que está piscando chama-se de prompt. Tudo que a gente quer que tenha efeito vai acontecer do prompt para a direita. Do prompt para a esquerda fica o estado que estava antes. Tá? Então, se eu começar a digitar aqui, vou dar um espaço, RIC já está, vou aumentar aqui o zoom, RIC já está com a fonte Drácula, tá? Por quê? Porque eu coloquei o prompt aqui e alterei a fonte. Então, até aqui, onde está o prompt, é a fonte Aptos. Quando eu venho aqui para frente, já é a fonte Drácula. Então, é sempre assim, o efeito das mudanças no texto vão acontecer do prompt para a direita, tá? Ou sobre aquilo que estiver selecionado. Então, se eu quisesse que a palavra preto ficasse também com a fonte Drácula, o que eu teria que fazer? Selecionar a palavra preto, vir aqui na lista de fonte e escolher aqui. Como ela foi mais recente usada, aparece aqui para mim, mas se não aparecesse ali, eu desceria e procuraria aqui Drácula e ela já automaticamente altera para a fonte Drácula, tá? Então, tem uma outra coisa que é o tamanho da fonte. Então, logo ao lado eu tenho aqui que está no tamanho 11, esse meu texto está selecionado, eu clico aqui e eu altero aqui, e ele já vai mostrando para mim antes de eu confirmar. Para confirmar eu tenho que clicar com o botão esquerdo do mouse que ele vai mudar. Cliquei e confirmei, tá? Mas só vai até 72? Não. Se eu digitar aqui, eu posso digitar qualquer número. Então, 25. Ele altera para 25. Veja que 25 não é um padrão aqui, ó, não aparece 25. De 24 ele pula para 26. Mas eu coloquei 25, né? Se eu não me engano, ele vai até 300 aqui, ó. Se eu colocar 400, o que vai acontecer? Aqui foi no meu. Mas no computador da escola ele não foi até 400. Provavelmente alguma limitação da placa gráfica lá, tá? Então eu vou retomar isso aqui para um número que a gente consiga visualizar.
E tá aqui todo o preto rico aqui, que eu coloquei, tá com a... Veja que aqui embaixo já tá outra fonte, ó. Mas aqui tá a fonte Draco, tá? Bom, ainda sobre aumentar ou diminuir o texto, ele tem aqui também essa opção aqui, que ele já vai seguindo um tamanho padrão que ele criou. Então, se eu selecionar o texto aqui, ó, ele vem com o Azinho para cima, ele vai aumentando, só que ele tem um padrão aqui que ele segue, ó. Qual é o padrão? O mesmo que está aqui nessa lista. E o adicional, quando eu passo 72, ele vai de 10 em 10, tá? Então, essa é uma forma de usar, eu dificilmente uso isso aqui. Eu prefiro fazer manualmente aqui para alterar o tamanho da fonte, tá? Eu vou trocar essa fonte aqui para a gente visualizar um outro recurso. Então, eu vou colocar a fonte Arial aqui. Abre o texto Arial. E é o seguinte, o meu texto está com as letras iniciais em maiúsculo, né? Se eu quiser alterar isso, eu venho nesse ícone aqui, ó, maiúsculo e minúsculo. Quando eu clico aqui para ele expandir, ele me oferece as opções. Primeira letra da frase em maiúscula. Só a primeira letra. Tudo em minúsculo. Tudo maiúsculo. Então não preciso, de repente, digitar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Eu posso fazer essa edição depois que eu terminar o texto. Não tem nenhum problema. Ou copiar um texto todo e depois fazer essa edição, né? Colocar cada palavra em maiúscula. Aí colocou aqui as duas iniciais em maiúsculas, tá? E aqui ele vai alternando, ó. Maiúsculo, minúsculo, mas ele vai alternando. Então, as opções que a gente tem aqui são essas, tá? Essa daqui é o padrão, sendo que aqui eu escolho, e até está trazendo a ortografia aqui, né? Eu escolho se eu quero essa daqui maiúsculo ou maiúsculo na digitação, tá? Como é que a gente faz isso? Tecla Shift, tá? Nunca Caps Lock. Caps Lock é se tudo for ficar em maiúsculo. Shift é a tecla mais rápida que a gente usa. Dedo midinho na tecla Shift e segue a digitação, tá bom? Bom, um outro item aqui para terminar esse bloco. Eu quero a letra E em negrito. Eu vou usar esse recurso aqui, ó. Em alguns outros softwares, se colocar em negrito é Ctrl B, tá? De black ou de bold. Aqui, na versão em português do pacote Office, é Ctrl N. Então, se eu clico no N aqui, ou uso Ctrl N, ele fica em negrito. Para colocar em itálico, vou colocar RIC em itálico. Seleciono o RIC, venho no ícone itálico e clico ou atalho Ctrl I. Tá aqui RIC em itálico. E sublinhado, vou sublinhar todo o texto aqui com Ctrl S ou esse ícone aqui. Pronto, tá sublinhado, tá? E esse daqui do lado, o AB com um cortezinho, é o taxado. O que significa, né? Então vamos lá. Vou desativar o itálico e vou desativar o sublinhado. Como é que eu faço isso? Ou eu clico de novo. Então, se eu selecionar aqui RIC, ó, RIC está com itálico e sublinhado. Veja que os dois ícones estão com outra cor aqui. Se eu quiser desabilitar, aperto de novo ou uso o atalho de novo, tá? Então, eu estou aqui embaixo não tem nenhum recurso desse aqui de formatação, mas eu vou escrever outra palavra. Vou selecionar essa palavra e quero que ela fique taxada. Lá no texto, eu estou fazendo a correção, estou apontando para alguém, ó. Risca essa palavra do seu texto. Eu venho aqui e ela fica taxada lá, tá? Esse é um recurso. E um outro são essas duas aqui, ó. Que é o subscrito e o sobrescrito. Então, eu tenho uma fórmula matemática, ou de física, ou de química, eu quero usar aqui essa representação, então vamos lá. X3, tá taxado aqui, deixa eu tirar o taxado. X3. O 3 eu quero que fique subscrito. Então, vem nesse ícone daqui e subscrito, tá? Agora eu quero... Veja que está subscrito aqui ainda. Vou desativar ele. Agora eu quero levar a potência. Y a quinta. Seleciono 5, venho no sobrescrito e fica aqui. Tá? Então, a gente consegue fazer essa formatação que normalmente em outros editores de texto a gente não tem esse recurso, né? Com esses dois ícones aqui, tá?
Para além disso, eu quero usar esse ícone aqui que é de realce, de destaque do texto. Então, qualquer parte do texto que eu queira destacar, eu seleciono essa parte do texto. Então, por exemplo, preto aqui. Vou tirar o sublinhado dele, vou tirar o negrito do E aqui, né? Então, o E está em negrito, tirei. Só que eu quero essa parte daqui, ó, o espaço ficou com negrito ali, né? Tá. Essa parte daqui eu quero destacar. Como é que eu faço? Eu venho aqui, seleciono o preto, venho no ícone cor do realce do texto e clico. E ele tem opções de cores aqui. Então, quando eu clico na setinha, ele expande aqui. Alto contraste para pessoas com daltonismo ou com algum outro tipo de problema visual, né? E deficiência visual, corrigindo. E aí eu ativo. Mas não foi isso. Eu posso escolher as cores aqui. Então, eu mudei para o azul, mas está depois do cursor, só vai surtir efeito daqui para cá. Mas como é que é isso? Se você não tinha selecionado antes. Por quê? O recurso já está ativo. Então, ele está aqui. Veja que meu ícone mudou, né? Então, quando eu passar aqui sobre as palavras, ó, ele vai usar esse recurso aqui. Tá? Se eu selecionar aqui o negrito e puxar para cá, ele não faz a mesma coisa. É só para o destaque que ele tem esse resultado, tá bom? Então, a gente explorou aqui basicamente todos os recursos, menos um, que é a cor da fonte. E embora ele mostre preto aqui, quando eu clico no maisinho, ele está no automático que é a cor preta. Ele está vermelho, mas está no automático que é a cor preta. Então eu quero mudar a cor da fonte. Então eu vou colocar aqui, cor da fonte. Deixa eu tirar esse negrito e o taxado aqui. Tirei. Eu quero mudar a cor da fonte. Então C, eu quero cor de abóbora. Ó. Eu quero verde, né? E aí você vai fazendo a sua edição lá normal. Eu quero todo o restante do texto. Seleciona todo o restante do texto, escolhe a cor e coloca. Tá? Então é assim que você consegue mudar a cor da fonte do seu texto também. Então a gente praticamente encerrou com essa aula de hoje as opções de fonte que a gente tem aqui à disposição na página inicial. Tá? Tem esse ícone aqui ainda que eu vou mostrar para vocês numa próxima aula, que ele limpa a formatação. Eu vou explicar e vou mostrar como é que a gente faz funcionar, tá bom? Então até a próxima aula, um abraço a vocês, tchau, tchau.